Boa noite a todos. Obrigado por estarem conectados com a gente, mais uma live. Hoje é o culto fé, e hoje nós estamos dando sequência a uma série de palavras falando sobre a fé, e eu gostaria que você ficasse agora. Esse é um momento importante para você aprender, né? Você precisa aprender, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então eu te convido agora, chama os teus familiares, ninguém conversa, pega a sua caneta, seu papel, seu notebook, onde você anota isso, não confia na sua memória, tá bom? Porque você vai esquecer daquilo que nós vamos falar. É bom você anotar, porque você pode falar, transmitir, compartilhar essas anotações na sua célula, com as pessoas, onde você for, você pode fazer isso, tá bom, querido? E também, você que sempre acompanha as nossas lives, né? Os nossos cultos online, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. A gente está chegando aí a quase 500 inscritos. A nossa primeira meta é 500. Depois a gente quer 1000 inscritos, porque imagine 1000 pessoas compartilhando a palavra. Isso é maravilhoso. Então curte, compartilha, comenta, chama seus amigos, né? Seus amigos de outras redes sociais, e pede para eles se inscreverem, tá bom? Agora a Igreja Reino vai fazer 5 anos, agora dia 25, segunda-feira, e dia 24, domingo, nós teremos um culto maravilhoso, especial, uma celebração, aqui mesmo pela live, né? Por enquanto será assim até a gente ter autorização dos nossos governantes para a gente voltar a nos reunir. Certamente serão reuniões diferentes, né? A gente tem que se adequar ao novo modelo, né? Modelo de relacionamento pós-pandemia. Então, domingo que vem eu quero convidar você, desde já, para você convidar todo mundo e a gente poder compartilhar a palavra de Deus. 5 anos de Igreja Reino, que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe. Amém? Então vamos falar aqui um pouco sobre a palavra de Deus. Tema da palavra, anotem isso: o poder do motivo da fé. Poderoso, o poder do motivo da sua fé. O motivo, ele tem poder? Sim, ele tem. E hoje, eu gostaria que você que acompanha, vamos ler um texto no livro de João capítulo 24, João capítulo 6, versículo 24, até o versículo 27. João capítulo 6, versos 24 a 27, diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, versículo 26, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Marque esse versículo aí. Versículo 27 diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Que coisa fantástica, maravilhosa essa palavra. Eu estava meditando nessa palavra hoje. Por que eu quero compartilhar isso? Eu tenho um motivo. Esses dias a gente tem conversado com alguns pastores, alguns líderes, e alguns líderes têm se preocupado com o que eles vão encontrar depois
da pandemia. Muitos estão preocupados com os números. Por quê? Porque algumas pessoas, elas estão se desviando. Pessoas estão abandonando a fé. Muitas pessoas se tornando até ateu. Olha que coisa esquisita. Então, alguns líderes estão preocupados com isso. E aí, veio ao meu coração o motivo pelo qual essas pessoas estão vindo à igreja, o motivo pelo qual elas estão congregando ou estão participando, o motivo está errado. Por quê? Porque esse não é o motivo principal dessa pessoa. Você precisa descobrir qual o motivo que faz com que essa pessoa permaneça firme nos caminhos de Deus. Como que ela enxerga a questão da igreja? Isso são perguntas importantes para nós fazermos. Talvez a sua motivação, ela está totalmente errada. Quando eu digo que o motivo tem poder, porque se a sua motivação está correta, então você tem resultados da sua fé. Como pode uma doença tirar você do centro da vontade de Deus? Como pode algum movimento, sei lá, religioso, político, tirar você da igreja? Quando isso acontece, é porque a motivação da sua fé está errada. E hoje eu quero trabalhar isso com vocês. É uma pergunta que a gente faz. Agora, preste bem atenção. Você já parou para pensar, para analisar, quando você assiste um filme, ou sei lá, um filme de investigação, lembra? Há sempre um assassinato, há sempre uma tragédia, e o motivo do filme sempre fica lá para o final. Você já viu isso? Porque se o motivo vier antes, acabou o filme, não tem suspense. Então nós ficamos apreensivos. Isso acontece na vida real. Todo mundo, existem nações querendo culpar a nação por causa do coronavírus. Todo mundo quer achar um motivo. Olha que coisa. Então, querido, quando existe, por exemplo, um crime, alguma coisa trágica, a primeira coisa que se levanta, a primeira pergunta que se faz é assim: qual foi o motivo? Qual é o motivo? O que motivou essa pessoa a fazer isso? Então, isso acontece porque a força mais poderosa, escreve isso, a força mais poderosa da ação humana é o motivo. É o motivo. Toda a ação humana tem um motivo. Tudo o que fazemos é gerado por um motivo. E o que é motivo, bispo? Anota. Motivo é a razão escondida ou o desejo propulsor que inicia algo. Existe um desejo, alguma coisa, uma razão oculta, escondida. Sustenta e justifica uma atitude. Tem que ter algo que propôs, que empurra, que dá a partida. Tem alguma coisa. Tem um motivo. Toda atitude humana, não importa o quanto declaramos o contrário, é produto de um motivo.
as bobagens que você faz e as coisas corretas também têm um motivo. Motivo é a razão internamente justificada. Está no interior, está no oculto, está escondida, mas tem um motivo. Aí quando há um crime, os investigadores, eles querem saber, eles vão nas entrelinhas, eles vão nas digitais, eles vão nas conversas, né, em nuvem, eles vão descobrindo, porque até achar, peraí, esse aqui é o motivo pelo qual você cometeu isso. Então o motivo tem um poder tremendo. Então, querido, na verdade, a ausência dessa força, desse motivo, é sinal de morte. A morte, ela encerra tudo da raça humana. Quando você vê alguém no caixão, acabou. Né? Então ela não tem mais energia, ela não tem força, ela não tem atitude, está morta. Acabou o motivo. Então, a vida depende de motivação para fazer sentido. Por isso existem os cursos de automotivação. É o que mais dá grana hoje entre os coaches. Milhões de dólares são investidos em palestras motivacionais, para trazer um motivo para a gente ter produtividade. Isso é muito importante. E quando não há causa, não existe paixão nem energia. Se não tem motivação, não tem paixão. Nós fazemos tudo por uma razão, igreja, por um motivo. E é isso que nos move. Nós somos vítimas de nossos motivos e os protegemos da exposição. É verdade. Imagine, coisas que você esconde, que te levaram ao fracasso, tem um motivo escondido. E as pessoas não querem mostrar isso, porque isso é feio. Mas quando o motivo é bom, bonito, todo mundo, opa, né? Eu quero expor isso, eu quero levar isso às redes sociais. Por que o motivo é tão importante na questão da fé? Por que hoje eu falei que é o motivo poderoso, poder do motivo da sua fé? Vamos trazer o motivo para a nossa fé, para o que nós queremos hoje. Por que é tão importante na questão da fé? Porque nasce das nossas crenças e nossas convicções. Você tem um motivo para poder ter aceitado a Jesus. Você tem um motivo para poder você sair da sua casa. Você tem um motivo para você trazer seus dízimos, suas ofertas, para você trabalhar, para você deixar tudo, deixar a empresa, tudo, para poder ser um líder, um pastor. Você tem motivos. E esse motivo nasce nas nossas crenças, naquilo que acreditamos e naquilo que nós temos convicções. Eu tenho um motivo de ser um pastor, de estar aqui hoje falando para vocês. Agora eu quero te perguntar algumas perguntas, duas perguntas poderosas. Qual o seu motivo para você buscar a Deus? Por que você busca a Deus? Por que talvez você sobe monte? Por que você jejua? Por que você busca a Deus? Você já descobriu o motivo? Qual o motivo seu
em aceitar Jesus Cristo e entrar no reino dele? O que te motivou a você entrar no reino, aceitar Jesus, abrir seu coração, mudar completamente de vida? Teve alguma coisa. Não se assuste no que eu vou falar. Mas se Deus não te desse motivos, Ele não oferecesse nada, talvez você nem estaria ouvindo essa live. Você nem estaria na igreja. Nós servimos a Deus por causa das promessas. Muitas pessoas servem por causa das promessas. E é por causa das promessas de vida eterna, de um outro lugar, de uma vida eterna, que nós servimos a Deus. Deus nos dá as causas, e elas não estão escondidas. Nós podemos responder essas perguntas quando nós estudamos o texto de João capítulo 6. Foi o que eu li para vocês agora. Eu li apenas 4 versículos, se eu não me engano. No capítulo 6, ali você tem esse capítulo, ele é tremendo. Sinceramente, tremendo, maravilhoso. Porque ali você consegue entender o motivo pelo qual as pessoas seguem Jesus. E pelo qual elas abandonam Jesus. Capítulo 6 fala da primeira multiplicação dos pães. 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, homens, né? Foi a primeira multiplicação. 12 cestos de pães foram levantados. Na segunda multiplicação, 7 cestos. Jesus ali deu pão e peixe para as pessoas. Aí, no capítulo, quando você começa a ler, você vai ver que Jesus, ele se ausenta daquele lugar. E aí a multidão foi procurá-lo neste lugar, e não acharam mais. Falaram, ele está do outro lado. Então as pessoas pegaram os seus barcos e foram para o outro lado. Aí Jesus já estava do outro lado. E aí, quando chega, as pessoas chegam e perguntam, quando o senhor chegou aqui? O senhor veio para cá como? Por quê? A gente estava te procurando. E aí, a gente descobre por que elas estavam procurando Jesus. Querido, as pessoas procuravam por Jesus não por ele ser o que ele era. Elas estavam procurando pelo que ele poderia fazer por elas. Eu quero saber o que o senhor pode fazer por mim. Muitas pessoas estão assim. Cristo estava ali, e eles viam ele como uma fonte de comida. Sabia? Eles estavam ali porque Jesus os alimentou, deu pão e peixe, então eles estavam atrás de alimento. Comida, peixe, pão. Elas estavam ali porque Jesus podia curá-las. Jesus curou muita gente naquele dia. Então muitas vezes você faz uma peregrinação à igreja para fazer campanhas, para conseguir emprego, para conseguir dinheiro, para conseguir casa, para conseguir carro. E é isso que os homens prendem você. A igreja se tornou uma casa de apostas. E as pessoas procuram Jesus porque ele tem saúde. E a igreja se transforma num grande centro médico.
Elas procuram Jesus porque Jesus podia expulsar o demônio delas. Como o demônio vai e vem, de repente, todo culto, a pessoa cai possessa. Então eu vou lá, porque lá eu sou liberto. Mas não existe crescimento espiritual. Jesus criticou isso. As motivações daquelas pessoas que procuraram Jesus eram motivações individuais, erradas, e Jesus sabia. Jesus disse: eu sei por que vocês estão aqui. Eu sei por que vocês navegaram até aqui. Vocês procuram por bênçãos. Vocês querem comer pão e vocês querem comer peixe. Ele disse: esse é o motivo pelo qual vocês estão aqui. Estou certo? Todo mundo ficou calado. Vocês querem o pão da terra. Jesus identificou e disse: eu sei porque vocês estão aqui. Vocês não estão aqui pelo Senhor dos milagres, vocês estão aqui apenas pelo pão e pelo peixe. Amado, seu motivo diz respeito e revela a qualidade e a natureza da sua fé. Jesus, querido, ele prometeu que nos abençoaria. Jesus prometeu que nos daria o que precisássemos. Agora, as bênçãos não devem ser o motivo de segui-lo. Não é o pão da terra o motivo pelo qual você tem que seguir Jesus. Você já parou para pensar um pouco? E se Ele não nos der peixe, pão, saúde, você ainda vai segui-lo? Ou nós daremos simplesmente as costas a Ele? Ou nós continuaremos seguindo Jesus, mesmo não sendo abençoados, ou, entre aspas, não recebendo as coisas da terra? Qual o motivo de você seguir a Jesus? Qual a motivação? Qual é a sua motivação? Esse é um questionamento sobre a fé genuína. Será que nós podemos seguir a luz mesmo no escuro? Será que nós podemos servir sem saber para onde a gente está indo? Jesus disse no versículo 27, ouça, isso é muito sério. Quando ele disse: eu sei que vocês estão aqui, não é porque vocês viram os sinais, eu sou capaz de fazer, não. Vocês estão aqui pelo pão e pelo peixe. Vocês querem comer de novo. E aí Jesus usa um versículo muito forte. Ele fala: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Deus aprovou o pão que não se estraga. Então Jesus está falando aqui de trabalho. Ele fala: trabalhem. Trabalhem. Isso é ação. Trabalhe. Ação pela comida.
Quando você trabalha, você está dando a sua inteligência, você está dando a sua sabedoria, você está dando as suas forças. Imagine uma pessoa que trabalha aí 12 horas, acorda 4 da manhã, pega o metrô, pega, sei lá, o ônibus, chega 7 da manhã, e aí volta 7 da noite, cansado. Ele chega e diz assim: eu realmente dei todas as minhas forças hoje. Ele simplesmente trabalha pelo pão que perece, porque isso é responsabilidade de manter a sua casa. Agora, pense bem, Jesus está falando de trabalho, ele identifica 2 tipos de pão aqui. Ele diz: você tem que trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Isso é muito importante você entender isso. Porque de repente o motivo da sua fé é simplesmente o pão que perece. Por isso você muda de igreja, muda de pastor. O que é o pão que perece? É o que eu chamo de pão da bênção. O interessante é que os 2 vieram do céu. No capítulo 6 existe um diálogo de Jesus com as pessoas, porque eles falaram: mas o nosso pai, através de Moisés, Moisés nos deu o maná. Jesus falou: não foi Moisés, foi Deus. Então, quando você tem a sua confiança em Deus, você sabe que o que você está fazendo, o motivo de você levantar cedo, para ganhar o pão da terra, para ganhar o que eu chamo de pão da bênção, é de Deus também. Só que isso não está em primeiro plano na sua vida. E aí Jesus se identifica como o pão da vida. O maná, lá no deserto, quando o povo comeu, era o que eles tinham. O maná caía de manhã, e todo mundo tinha que pegar, e ninguém podia guardar maná para outro dia, que ele apodrecia. Todo dia eles tinham uma porção. Quando você confia em Deus, todo dia você vai ter uma porção no pão da terra. Deus vai suprir cada necessidade sua. Então não faça disso o seu motivo para você servir a Deus. O pão da terra diz respeito aos motivos efêmeros, passageiros da sua fé. A sua fé é motivada só pelos sinais que Ele faz e que você recebe. Só o que Ele te dá. Isso é muito perigoso, que você pode não receber, e aí você se desvia, você simplesmente esmorece. Isso cria uma falsa crença, uma falsa convicção de que você serve a Jesus. Ou seja, quando você acredita nesse pão da terra, você compra a ideias de líderes inescrupulosos. O pão da bênção também veio do céu, querido. O pão que perecia ou que perece vem do céu, mas ele é temporário. Por isso, não devemos pensar em satisfazer-nos apenas com esse tipo de pão, mas alimentar-nos diariamente do pão da vida. Por que eu acho impressionante, fantástico esse capítulo 6? Porque Jesus, para aquela multidão que estava atrás dele,
ele começou a falar de discipulado, ele começou a falar de coisas mais concretas, mais sérias, mais compromissadas. Ele não está falando de poder você vir aqui ganhar pão e peixe e ir embora para casa. Ele chama as pessoas para um compromisso. No versículo 36 a 36, capítulo 6, 33 ao 36, ele diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. A barriga está falando mais alta aqui. O povo estava com fome. Então a gente precisa desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Aí Jesus começa a falar que é algo muito espiritual, falar de alimento sólido, de comer a carne dele, de ter compromisso com ele. Aí, meu amigo, quando a sua fé é motivada só pelo pão da terra, você vai dizer: isso aí não enche barriga não. Eu quero ver dinheiro na minha mão. Eu quero ver comida na minha mesa. O eu fala mais alto. Querido, nós devemos entender que a fonte é mais importante do que os seus fins. Por que você tem pão da terra? Porque tem uma fonte no céu. Eu sou o pão que desceu do céu, ele diz. O Criador é maior do que as suas bênçãos. Sempre Deus vai ser maior do que seu carro de luxo. Deus sempre vai ser maior do que a sua empresa. Deus sempre vai ser maior do que o dinheiro que você ganha. Deus sempre vai ser maior do que a sua saúde. O Criador é maior do que a bênção dele. A fonte é mais importante. E a gente desfoca isso. Nós nunca devemos colocar a nossa fé nas bênçãos, mas sempre na fonte das bênçãos. Se você não receber o pão da terra, ele continua sendo Deus, querido. Então, esse pão da terra, ou as bênçãos materiais, quando são o motivo de você vir à igreja, de você estar na igreja, isso realmente vai passar. Por isso que os líderes estão desesperados. Pessoas que não criaram rebanho de ovelhas, pessoas que não trabalharam a fidelização dos seus membros, estão desesperados. Jesus disse: vocês têm que trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. E aí é o segundo pão, ele chama pão da vida. Primeiro é o pão da terra, e o segundo é o pão da vida, que é ele. Jesus se coloca como pão que desceu do céu, aquele que alimenta a vida espiritual daquele que o busca. Jesus disse no versículo 35, do capítulo 6 de João: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Não existe necessidade na sua vida, meu amado.
Você tem o Deus de toda a provisão. Você tem a totalidade na sua vida. Por que esse desespero? Como que a gente trabalha pelo pão da vida, pelo pão que permanece, bispo? Jesus disse: trabalhai. Isso é ter motivos. Ninguém trabalha sem causa, meu amado. Dificilmente alguém está trabalhando de graça. Dificilmente. Você trabalha porque tem um motivo. Você quer receber no final do mês. Sabia? E se o empregador não paga, você tem um motivo para botar ele na justiça. Que coisa. Então, ninguém trabalha sem causa. Ninguém trabalha sem motivos. Se você trabalha, é pelo seu sustento, pela sua prosperidade, pela sua riqueza. Estes são os motivos de se trabalhar. Jesus disse que você tem que trabalhar pelo pão que permanece. Então, quais os motivos poderosos da minha fé? Que motivos são esses? Eu quero deixar para você 3 motivos. Primeiro motivo: você busca Deus para ter conhecimento. A sua fé te leva ao conhecimento dEle. Que isso, bispo? Sim, amados. Por que as pessoas abandonam Deus? Por que elas não querem? Você tem um êxodo grande de pessoas saindo da igreja. Por um lado você tem um país supostamente que está crescendo, mas por um outro lado você tem um êxodo de gente. Você tem pessoas abandonando, você tem pessoas voltando, você tem pessoas, você tem uma gama de gente que conhece as Escrituras, que tem ali sua base bíblica, mas não quer nada em servir o Galileu, não quer nada com Deus. Você conhece pessoas. É muito raro você pregar para alguém se ele já não ouviu, se ele não já congregou. Agora, por que ele saiu? Muito interessante. Por que o motivo é poderoso? O meu motivo de seguir a Jesus é conhecê-lo, é ter conhecimento. Ouça, a palavra conhecimento no hebraico é luz. Jesus falou: eu sou a luz. E Mateus diz que aqueles que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A palavra luz é conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Você passa tanto tempo dentro da igreja, mas você não quer conhecer a palavra, você não quer conhecer Jesus. Você fica encantado com os milagres, mas você não quer o Senhor dos milagres. A igreja lê pouco, a igreja estuda pouco. A igreja não quer conhecimento. A palavra ignorância no hebraico é trevas. Então, quem anda em busca só do pão da bênção, essa pessoa anda em trevas, porque ela não tem conhecimento, ela não tem luz, ela não conhece a palavra, não tem conhecimento da verdade. Qual o motivo de eu estar servindo o Senhor? É porque eu quero conhecer a verdade. O profeta Amós, ele diz, Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus não para. Nunca você vai conseguir interpretar Deus, explicar Deus. Tem até uma canção do Preto no Branco, né? Ninguém explica, mas você vai conhecendo.
Eu estava vendo uma palestra do doutor Augusto Cury, e ele falou que ninguém era mais ateu do que ele. Mas quando ele começou a conhecer a mente, estudar a mente de Cristo, o comportamento dele, ele se apaixonou. Hoje ele é um cristão, congrega numa igreja cristã. O conhecimento vai te libertando. O conhecer a Deus nos leva a uma busca por Ele. Porém, muitos não têm tido resultados esperados, pois não sabem como se entregar ao Senhor, não sabem como conhecê-lo. E o primeiro passo rumo à comunhão com Deus é você conhecer quem é Deus e o que Ele representa para a sua vida. Isso é muito importante. Pessoas que têm um motivo da sua fé em conhecer a Deus. Jesus disse, quando ele estava falando de mentira, falando que Satanás era o pai da mentira, vocês são filhos do diabo. Jesus disse, depois de afirmar que o diabo é pai da mentira, ele disse, João 8, 31 a 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o primeiro motivo que eu te apresento, para você ter o pão da vida na sua vida, fortalecendo a sua fé, é você. O motivo seu é conhecimento, é se aprofundar nisso. E não tem limites. Isso aqui é impressionante. O segundo motivo que a tua fé precisa ter, que é poderoso, é ter intimidade, comunhão com Ele, ser amigo dEle. Que coisa maravilhosa. Jeremias 29, 13 fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que as pessoas não têm, elas abandonam, elas desanimam? Porque elas não buscam de todo o coração. A tua busca precisa ser muito mais do que vir simplesmente uma vez na igreja. Você tem que buscar a Deus no teu quarto, na tua sala, no ônibus, no metrô, onde você estiver. Deus precisa ser o centro da sua vida. Você tem que ter intimidade com Ele. Não adianta chegar diante do Senhor sem um propósito. Você tem que ter um propósito. Eu estou congregando aqui, mas não sei por que eu estou aqui. Está errado. Muitos buscam a Deus somente para adquirir coisas materiais. Era o caso da multidão, só pelo pão e o peixe. Mas o Senhor quer algo além de uma relação de mercantilismo. É verdade, querido, uma troca de mercadoria. Deus não quer isso. Deus quer muito mais. Ele quer ser seu amigo. Você já imaginou você tendo a honra de guardar um segredo de Deus? Pois a Bíblia diz que Deus conta. Olha esse texto de Salmo 25, versículo 14, igreja, ouça. Salmo 25, 14, ele fala, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Segredos. A tua fé tem que ter um motivo de se tornar de levar você a se tornar íntimo, amigo dele. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ou simplesmente, ou especialmente andar com Deus, assim como Enoque andou todos os dias da sua vida. Diz a Bíblia em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Quando você se torna íntimo dele, meu amigo, você vai andar em lugares jamais visitados pelos turistas. São lugares maravilhosos. Deus tirou
um homem especial da terra. Deus te preserva. Você tem que ter comunhão com Deus. Deus sabe de todas as suas necessidades. Ele sabe porque Ele é seu amigo. Um amigo sabe a necessidade do outro amigo. Ele quer que depositamos toda a nossa confiança nele. Deus sabe do que você precisa, mas Ele não quer apenas servir ser uma fonte de provisão financeira para você, mas Ele quer ser seu amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Ele é meu amigo. Jesus disse: vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Você quer ser amigo de Deus? Ou você quer ser simplesmente um religioso que vem bater o cartão na igreja? Amigos são supridos pelos outros. Deus quer ser seu amigo. Ele quer fazer parte de todos os momentos da sua vida, independente da situação. Hoje, eu estou em paz, porque eu sei que eu tenho um amigo que zela por mim. Coisa maravilhosa. Querido, somente uma fé que tem motivo de intimidade consegue obedecer a Deus e ficar 80 dias no monte para receber instrução para toda a nação. No caso de Moisés. Moisés era obediente a Deus. Uma fé que tem motivos de intimidade consegue deixar os afazeres domésticos e sentar-se perto dele para entender dele. Foi o caso de Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Não tem uma agenda mais poderosa do que você sentar e aprender dele. Mas quando você não quer intimidade, você vai embora, você abandona. Então, esse motivo é muito bom. Esse motivo tem poder, porque ele traz a intimidade de Deus, a sua intimidade. E por último, o terceiro motivo pelo qual devemos trabalhar, pelo pão que permanece, é ser treinado, discipulado para o propósito. Que coisa fantástica, eu estava vendo isso, e eu sempre digo isso para os meus discípulos. Quando você vai lendo o capítulo 6, você vê que quando Jesus começa a falar sobre pão, sobre carne, sobre sangue, tem compromisso, sabe o que eles falaram? Esse discurso é muito chato, esse discurso é pesado. E aí eles começam a abandonar. Eram os discípulos de Jesus. Não dá para ouvir esse sermão. Jesus está cobrando agora. Jesus não tem pão e peixe. Jesus está se oferecendo para que eles tenham um compromisso com Ele, participar da vida dEle. Então, o terceiro motivo é ser treinado, discipulado para um propósito. Por que eu quero dizer isso? Você sabe quem ficou nessa conversa do capítulo 6? Só os 12. Todo mundo foi embora. Por quê, querido? Por que eu falo de propósito? Você tem que servir a Deus, a tua fé tem que te levar a você cumprir o seu propósito. Propósito é a intenção original de Deus. Propósito é o que eu desejo de verdade. Deixa eu te dizer uma coisa para você entender. Deus nunca começa nada pelo início, você sabia? Como assim, bispo? Não. Ele cria primeiro, ele cria o fim. E depois ele vem para o início. Olha só o que Isaías 46:10 diz. Deus, desde o início faço conhecido o fim. Então o fim já foi feito. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 46:10. Então, você foi criado para um propósito.
Deus criou e colocou os bispos para liderar. Mas já está pronto. Tudo o que está acontecendo já é e já foi. Parece loucura, mas é isso. Hoje o meu propósito, eu estou cumprindo o meu propósito aqui. Mas para Deus já aconteceu. Preste atenção. Você já viu falar no Cordeiro morto que morreu antes da fundação do mundo? Apocalipse 13:8 diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia morrido, meu filho. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Para nós aconteceu, para Deus já tinha acontecido. Deus treinou Moisés na fazenda do seu sogro Jetro, cuidando dos rebanhos dele. Moisés não sabia, mas Deus havia escolhido ele, treinado ele como um pastor, porque ele seria o pastor de mais de quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Moisés não sabia, mas Deus já tinha determinado. Deus treinou Davi, também em uma pequena roça do seu pai, um pequeno rebanho de ovelhas. Lá Davi aprendeu a jogar as pedras nos lobos, não é isso? E o que aconteceu? Isso deu habilidade para ele derrubar Golias e se tornar o melhor rei de Israel e o mais querido. Treinamento. Querido, a sua fé tem que lhe levar ao propósito correto. Que fé é essa que você só vem aqui para receber? Recebe e não dá nada. Que fé é essa? Você não aprende nada. A sua fé tem que lhe levar ao propósito correto da vida cristã, fazer de você uma pessoa hábil para o propósito que Deus lhe confiou. Pedro disse, quando Jesus viu que todo mundo estava indo embora, Jesus disse: pessoal, está na hora de vocês também irem embora. Vocês também não querem ir embora? Aí, nós temos aí o terceiro motivo. Pedro disse o propósito dos discípulos, o motivo pelo qual eles estavam ali. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, João capítulo 6, coloca aí por favor, João 6, 66 a 68, ele diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos foram também, muitos deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro está dizendo aqui, amado? Ouça, Pedro disse, estamos aqui por causa do propósito de ter um mestre, de ser discipulado e de ser ensinado. A sua fé, esse motivo poderoso dela, tem que te levar ao propósito certo, correto. Pedro diz, para quem iremos? Ele está falando de um sujeito, que líder nós vamos seguir? Só o Senhor é fonte, só o Senhor é o pão do céu, o Senhor é o pão que permanece. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus só foi embora quando eles estavam prontos, você sabia? Em João 13, no capítulo 13, no versículo 1, na parte B do versículo, ele fala, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Jesus passou o que ele tinha. Jesus morreu vazio. Ele deu para os discípulos o que ele tinha, alimentou os discípulos.
Ou seja, isso indica que o compromisso de um líder com seus liderados tem que ter um fim. Ele deixou 12 sucessores. Ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que coisa, olha o motivo deles. Se o seu motivo é só vir aqui, meu irmão, pegar pão e peixe, está errado. Isso vem a reboque. Finança, dinheiro, grana, tudo que você, isso vem a reboque do teu compromisso em ser treinado, discipulado para cumprir o seu propósito. Jesus disse, quando ele estava indo embora, vão e ensine o que eu ensinei para vocês. Imagine, por que você não consegue passar isso para as pessoas? Porque você não tem motivo de aprender. Você desiste da universidade da vida, você não quer fazer capacitação destino, você não quer fazer seminário, você não quer fazer treinamento de nada. Vocês não podem vir à igreja apenas para congregar, mas para aprender e ser ensinado e cumprir o seu propósito. Os motivos que fazem que você tenha fé são muito poderosos. Eles vão abalar as estruturas. Quando você tem motivos, eles vão mudar o destino da sua geração. Quando você tem um motivo correto, eles vão mudar os destinos do mundo. Porque Jesus vai usar aqueles que têm motivos corretos. Amém? Que você tenha um motivo maravilhoso para servir a Deus. Que não seja só pelo pão da terra, pelo pão que perece, mas por aquele que é eterno. Deus tem muito para fazer para você. Amém? Onde você estiver, por favor, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Espírito Santo, abençoa teus filhos nesse momento. Pai, nós entendemos que o pão da terra, o maná diário, ele é passageiro. Nós temos que entender que nós não devemos, meu Deus, seguir o Senhor só porque o Senhor nos dá pão e peixe. Queremos te servir por aquilo que o Senhor é e representa para cada um de nós. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso Criador, Tu és o motivo de estarmos aqui. Que a nossa fé nos leve, Senhor, a conhecer os Teus ensinamentos, os mistérios, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu a ciência humana. Que essas coisas o Senhor revele àqueles que Te temem, que Te amam. Que possamos, Senhor, estar, Senhor, Te servindo. Meu Deus, para ter intimidade contigo, conhecer, ser amigo do Senhor, entender o Senhor. Que possamos vir, que a nossa fé possa nos levar a ser treinados e discipulados. Que esses sejam os nossos motivos, Senhor, poderosos para Te servir. Fortalece a igreja, fortalece Teus filhos, corrige a rota de cada pessoa agora. Que eles tenham motivos para poder dizer: eu sirvo a Jesus, porque eu o conheço, porque eu sou íntimo dele, porque eu me deixei ser treinado por ele, para cumprir o meu propósito nessa terra, de ser um líder, de ser um pastor, de ser um diácono, de ser um levita, de ser um obreiro na igreja, de ser, Senhor, mais uma pessoa útil para essa sociedade. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos, no poder do Teu nome, Jesus. Jamais Te deixaremos, porque só o Senhor é o verdadeiro pão que permanece. Só o Senhor é a fonte, só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Eu te agradeço por isso, meu Senhor, no nome de Jesus.